sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, amigos. Iniciamos hoje mais uma roda de conversa. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, estudando mais uma quinta-feira para o trabalho de hoje. Contamos com a presença da Ju Zangirolami, do Sandro e do nosso querido Bruno, que é um convidado muito especial para nós. Já esteve aqui participando, acredito que 1 ano atrás, né, Bruno? E é sempre uma alegria ter o Bruno conosco. O Bruno é filho do Sérgio Condini, que foi o mentor da Federação da nossa Casa Espírita aqui de Santo Augusto. Participou com nós no Estudo Domingo também. E eu vou deixar eles dar o seu boa noite. Pode começar, Bruno.
Boa noite a todos. Já me senti bastante especial, sei que não devo, mas me senti e agradeço a vocês o acolhimento e a oportunidade. Boas lembranças sempre nos trazem. Se eu não posso estar fisicamente em Santo Augusto, sei que vou ter uma oportunidade de novo para dar um abraço em vocês, mas é uma alegria poder estar conversando, estar revivendo aqueles momentos iniciais, né? Ao menos nessa encarnação do Espiritismo, para mim. E é uma alegria muito grande. Mais uma vez eu queria agradecer do fundo do coração essa oportunidade. Bruno é trabalhador espírita em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, né? Espírita desde criança. E antes de passar a vez para os nossos colegas, eu quero contar rapidamente. Eu não sei se ele vai lembrar, mas o Guilherme estava me contando esses dias que teve numa oportunidade, chegou na casa do Bruno para chamar ele para andar de skate e eles estavam fazendo o evangelho no lar. E o Bruno saiu para fora e explicou para o Guilherme: nós estamos em prece aqui em casa com a família, fazendo o nosso evangelho. E o Guilherme disse que foi andar e ficou com aquilo na cabeça, pensando: meu Deus, mas a família reunida em prece. Na época, o Guilherme também não era espírita. E hoje, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente consegue entender o quanto é importante esse momento para a família e o quanto é gratificante isso para nós, né? Não sei se o Bruno vai lembrar disso, mas foi uma história que o Guilherme me contou e eu achei legal compartilhar com vocês. Lide, disso eu não lembrava. Eu lembrei de muitas coisas, eu suei frio aqui, que o Guilherme tem conhecimento do meu passado e eu, e eu achei que vocês iam expor. Isso aí deixa para o julgamento lá, né? Depois que a gente desencarnar. Se precisar, eu chamo o Guilherme de advogado, mas dessa situação específica eu não lembro, mas me lembro que o meu pai ele era muito rigoroso com essa questão do evangelho, com razão, né? Hoje a gente faz isso aqui em casa e acontece semelhante, só que agora na pandemia os amiguinhos ligam para os meus filhos e eles só respondem ali: estou fazendo evangelho. Aí eles perguntam: o que é isso? E aí, que já é um começo, às vezes já é um começo, né? Sim. Bacana lembrar disso. A dúvida do que é já é um convite, né? E até para os amigos que estão nos assistindo, estamos disponíveis para quem gostaria de começar o Evangelho. Sandro, pode dar o boa noite. Boa noite a todos, a esses colegas queridos que mais uma vez estamos juntos no trabalho, ao Bruno, esse amigo querido também de tanto tempo, né? Eu presenciei o início dele nos estudos aí, né? Fui um grande amigo do pai dele e um grande idealizador do espiritismo na minha pessoa também, né? Então veja quantas sementes a gente deixa pelo mundo, né? Quando a gente exterioriza a informação e o conhecimento, né? Só que agora já são 2 exemplos. Então, muito feliz por poder estar participando desse trabalho, né? E reproduzindo aquilo que nós também já recebemos, né? E que aqueles que nos ouvem e nos escutam possam também se privilegiar disso, né? E fazer com que essa corrente aumente, né? E nós possamos nos aumentar em irmandade e em conhecimento. Que tenhamos um bom trabalho, então. Ju. Boa noite, queridos amigos, companheiros de trabalho. Muito feliz em estar aqui nessa oportunidade, conhecendo o Bruno hoje. Muito feliz por estar aqui conosco, Bruno. Desejo a todos, então, que estejamos unidos em pensamento, em vibrações, buscando esses esclarecimentos trazidos a nós, tão importantes, né, pelo Livro dos Espíritos. Um bom estudo a todos nós. Amigos queridos que estão nos ouvindo, estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, e iniciamos hoje com a questão 122. Quem gostaria de ver as nossas rodas de conversa anteriores, elas ficam salvas no Facebook e no YouTube. É só digitar lá, Sociedade Espírita Amor e Caridade, vai aparecer, tem a nossa
loguinho com o coração e pode ver as rodas anteriores, quem perdeu o início desse capítulo ou do Livro dos Espíritos. Questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. A questão continua com a letra A, então. Sandro, de onde provém as influências que se exercem sobre ele? Só dando uma palhazinha aí para o pessoal do que nós vínhamos falando antes desse encontro, né? Nós falávamos que as consequências do que acontece aos espíritos, seja na atualidade ou seja no momento evolutivo, tem a ver com as escolhas, com o livre-arbítrio, né? Então, eu reitero o que a Lide falou. Quem quiser acompanhar pode olhar para trás as outras rodas de conversa, mas é importante essa informação inicial do livre-arbítrio, porque a pergunta aqui já fala do início, quando ele ainda não desenvolveu o livre-arbítrio. E a resposta que a Lide fala ali é que sempre vai ser pela escolha dele, né? Sempre vai ser pela escolha dele, e que ele vai sofrer influências que vão poder ou não direcionar a sua escolha, né? É mais ou menos isso que a tua questão disse ali, né, Lide? Que não é nada arbitrário, é você que acaba escolhendo em função das influências que você recebe mesmo lá no início, nos primórdios, né? Aí a pergunta é essa que você passou para mim, que é de onde provém essas influências, nesse caso que está se relacionando à tendência do mal, né? Se nós olharmos na sequência, que nós vamos ver que essas perguntas estão direcionadas mais a influências negativas, né? E aí os espíritos nos respondem que essas influências vêm dos espíritos imperfeitos, né? Que procuram se aproximar dos espíritos em formação, vamos supor, para tentar dominá-lo. É aquela luta do bem contra o mal, né? Então, na ideia de que esse espírito possa sucumbir e ser tendencioso ao mal, né? Mas nós temos que entender que essas forças, elas atuam de formas equivalentes e que o bem sempre superará o mal, né? Mas nesse caso que tendencia à escolha do mal é pela influência desses espíritos imperfeitos. Lembrando que quando um espírito é formado, ele jamais deixará de existir, certo? Então ele tem o ponto zero, mas ele não tem o ponto final. Só que quando um espírito é formado, ele já é formado dentro de um ambiente onde já existem espíritos mais velhos do que ele, né? E esses espíritos mais velhos do que ele que talvez estejam gerando essa influência, né? Seja negativa ou seja positiva. E nesse caso, na tendência negativa, são esses espíritos imperfeitos que querem aumentar a sua tribo, vamos dizer assim, né? Mas sempre lembrando que sempre a escolha, a causa é externa, como disse a questão da Lide, mas a decisão é do próprio espírito. E tem mais, né? Tem mais uma questão que é para mim. E a questão seguinte, ela pergunta se essa influência se dá só na origem do espírito, né? E a resposta diz que não. Essa influência segue sobre nós, espíritos, por todo o tempo. O que acontece é que conforme vai aumentando o nosso nível evolutivo, né, nós vamos criando controle sobre nós mesmos, principalmente sobre aquelas nossas escolhas. Então, a tendência é que, com o nosso nível evolutivo aumentando, esses espíritos imperfeitos vão deixando
essa companhia a nossa, né? Porque nós vamos nos fechando para a influência deles em função da nossa evolução, né? E do nosso autoconhecimento. Nós sabemos aquilo que está nos levando para o bem ou para o mal. Ficamos cada vez mais aptos em fazer essa escolha do bem e o mal, né? E jogar nessa balança aí, que é justamente a balança do bem e do mal que vai fazer o nosso processo evolutivo, né? Quanto mais nós evoluímos, mais a balança do lado do bem vai pesando, até o ponto em que o mal se dissipará completamente da nossa jornada evolutiva. A gente pode dar um exemplo bem bobo, mas dá para entender. É como se fosse a criança. A criança é dado a ela o livre-arbítrio, mas ela, no estado que se encontra, tem poucas possibilidades do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai se desenvolvendo, então a gente vai ganhando caminho com as nossas escolhas, e assim as consequências dessas escolhas do nosso livre-arbítrio, né? Exatamente, isso aí. Ju, questão 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Parece que nessa questão os espíritos ficaram um pouco indignados com a pergunta, né? Porque antes deles responderem, eles dizem: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Aí eles seguem dizendo: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um de nós tem o mérito das nossas obras. Então, Deus não faz as escolhas por nós, ele não escolhe nada. Ele nos dá essa liberdade de escolher, e junto da liberdade de escolha, também temos a responsabilidade pelos resultados que essas escolhas possam nos trazer. Então, todo aprendizado, ele vai surgindo das tantas e várias experiências que a gente tem, né, em todos os campos da nossa vida. Se um dia optamos por coisas fáceis, por coisas superficiais e ilusórias, a gente sabe que nada disso exige esforço. Então, certamente o caminho, a consequência dessas escolhas vai ser um caminho bem tortuoso, bem perturbado, digamos assim. E se nós permanecemos vinculados a pensamentos, sentimentos e atitudes inferiores, né? Tudo isso vai contribuir para que ocorra um desequilíbrio, uma desarmonia na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Mas é por aí, por essas experiências que Deus, então, nos permite, nos dá a possibilidade de escolher, de fazer as nossas escolhas e, assim, aprender, adquirir experiência e, assim, ir despertando os valores morais e os valores para o bem que todos nós precisamos. Obrigada, Ju. Bruno, uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Então, essa questão ela é um pouco capciosa, né? A gente tem que tomar cuidado quando ele fala ali em absoluto, porque a gente tende a interpretar esse absoluto como sendo um grau invariável e que não há alteração nunca, né? E aqui eu penso que a gente pode entender essa situação pela transitoriedade, né? Nós temos um pré-determinismo divino que é alcançarmos a perfeição, né? Através dos tempos, através da pluralidade das existências. Mas, nesse caso aqui, ele coloca o bem absoluto ou o mal absoluto, né? Então, espíritos que desde o princípio seguem esse bem absoluto e esse mal absoluto. E como nós fomos criados simples e ignorantes, hoje para nós é difícil entender o que seria isso. Simples e ignorantes, porque nós não temos
conhecimento absolutamente de nada, né? Nós temos instintos. Né? Instintos está lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Instintos que nós adquirimos através da evolução do princípio espiritual. O tempo aqui é apertado, né? Não permite a gente voltar a todos esses conceitos, mas eu estou citando as obras para aqueles que se interessarem, podem pesquisar mais a fundo. Mas, como nós somos simples e ignorantes, esse caminho pelo bem ou pelo mal absoluto, ele é transitório porque uma hora necessariamente o espírito vai ou errar, né? Aquele que caminhava pelo bem absoluto, necessariamente uma hora ou outra ele vai deslizar, ele vai tomar um caminho inadequado, não por maldade propriamente, mas por ignorância mesmo, né? Por ser simples e ignorante, né? Por não ter os dois pilares da evolução bem solidificados. Pelo contrário, ele está praticamente em estágio zero, né? Ele não tem nem conhecimento intelectual, nem conhecimento moral no arcabouço de consciência dele, né? Vamos dizer assim, do espírito, quando ele é criado. Então, a gente pode dizer que a grande maioria das situações, se não praticamente todas, são o meio termo, são os estágios, os diversos estágios entre esses dois graus, né, absolutos para o mal e para o bem. Eu até assim gostaria eu não sei se o tempo permite, Lidy, você que está coordenando pode me dizer, mas eu queria fazer até uma homenagenzinha à nossa querida Sueli Caldas Schubert, que há pouco tempo retornou à pátria espiritual, e num livro chamado Obsessão e Suas Máscaras, ela traz um comentário muito interessante que eu não tinha, estudando Espiritismo por anos, eu nunca tinha me deparado com isso. E ela coloca esse mecanismo de o espírito, quando ele é simples e ignorante, ele não tem a mínima noção do desprendimento do espírito do corpo físico. Então, ele, nas situações em que ele despreende do corpo, inclusive nas situações de desencarnação, ele não tem nenhum conhecimento da vida espiritual. Né? No Livro dos Espíritos, mais para frente, a gente vai tratar aqui da vida no mundo espiritual. E ele fica tão apavorado, com tanto medo daquele desconhecido, que a tendência dele é que ele fique estagnado, né? Que ele fique junto com os seus, né? Junto com as pessoas com as quais ele convivia, fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando encarnado. E esse sistema ela chama de simbiose. E nós vamos ver que aí está, por isso o nome do livro também, né, Obsessão e Suas Máscaras, aí está a origem, não é por maldade, essa influenciação ela ocorre naturalmente, pelo pensamento, por essa necessidade de estar junto com os outros semelhantes, que pensam igual, né? Então, quer dizer, é um mecanismo muito primitivo essa questão da influenciação que o Sandro tratava, e vamos colocar assim só de forma breve para não tomar muito mais tempo no estudo. Mas é bem interessante o aprofundamento desses temas. Obrigado. Obrigada, Bruno. Sandro, questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, eles poderão, porque a nossa caminhada é justamente essa, como nós falamos ali atrás, é sair de um nível de ignorância, porque nós já vimos também nos estudos que o mal não é por maldade, é por ignorância, né? Então, vai sair do processo de ignorância para chegar para um ponto de esclarecimento, né? Só que o espírito que passou pelo caminho do mal, os espíritos aqui nos respondem que eles vão sofrer a eternidade por mais tempo. E aí Kardec nos explica que essa eternidade é um processo de sombra, de autoflagelo, de sofrimento contínuo que o espírito inferior sofre, e por ele vir sucumbindo nas provas que a vida lhe coloca, ele não consegue ter a percepção que logo ali na frente existe a luz. Né? Então ele fica nesse círculo vicioso e para ele a pena será eterna. Principalmente se ele está nessa condição, como o Bruno falou ali, o Bruno já fez um spoiler bem legal para eu entrar falando disso, né? Se ele fica nesse apego com a vida que ele tinha, justamente por não conhecer a realidade espiritual,
né? Então, veja bem, ele é inferior porque ele é ignorante, e não porque ele é necessariamente mal, mas ele fica nesse processo de escuridão. Então, enquanto ele não se alertar para trocar esse jogo do mal para o bem, para que ele possa enxergar essa luz e ver, então, que o processo que ele tem que passar é mais amplo do que esse círculo vicioso de escuridão, né, ele vai ficar nesse enjaulamento, que é o que ele fala aqui, então, nas eternidades, né? Na verdade, ele se refere a essa eternidade de não enxergar a luz porque está aprisionado à sua inferioridade. Mas, com o tempo, com o descobrimento e com a própria ação dos espíritos de luz sobre ele, que também vão ajudar ao despertar dessa consciência dele, né, ele vai voltar para o caminho necessário e pré-determinado, como o Bruno falou lá atrás, é um pré-determinismo, né, de que nós seremos felizes, de que nós seremos evoluídos, de que nós seremos luz, né? Então ele volta para esse caminho e obrigatoriamente ele será também um espírito evoluído, será um espírito de luz também, né? Porque a chegada é obrigatória na felicidade, né? O que muda é o tempo, né, de cada um. E esse tempo ele é medido pelo nível de conhecimento que se adquire nesse processo de sair do mal e chegar ao bem, né? Ou sair da ignorância, vamos usar melhor esse termo, não é do mal, sair da ignorância para chegar ao bem supremo, é onde nós teremos a nossa felicidade relativa, né? Obrigada, Sandro. Eu vou continuar na 126 e continua com essa questão do emblema que é o mal, né? E a questão 126, os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Porque que eu comecei dizendo que tem relação com a maldade? Porque, como o Sandro Bruno diz, o mal sendo a ausência do bem, o mal ele é a ignorância. Então, Deus nos vê como filhos, quando transviados do caminho do bem, filhos que ainda não têm conhecimento. E aí Jesus já nos disse, né, que o conhecimento vos libertará. E o Espírito de verdade fala aqui também, espíritos, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque o amor e a instrução vai nos dar essa evolução. E Deus nos vê apenas como ignorantes, ainda sem conhecimento, né? E sendo superior e onipotente e soberanamente justo e bom, ama a todos os seus filhos sem distinção. E a resposta dos espíritos, Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Questão 127, Ju. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Já foi falado tantas vezes, né? Todos nós, todos os espíritos fomos criados iguais, né? Simples e ignorantes. E todos nós temos o mesmo objetivo, que é chegar à perfeição. Por isso que, para isso, nós precisamos passar, então, por algumas etapas, que são as experiências, né, necessárias para que a gente desenvolva esse conhecimento, para que a gente adquira o conhecimento, desenvolva essas faculdades. Diz na resposta dos espíritos que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal, como já foi falado antes, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Então, é assim, que a gente vai progredindo em inteligência e em moralidade mais rápido ou mais devagar, conforme, então, a gente vai utilizando o nosso livre-arbítrio em todas as etapas da vida. O Evangelho até, no comentário do Kardec, traz, antes você já falou sobre o exemplo da criança, né,
que é necessário passar pelo período ali da infância para ir adquirindo algumas aptidões e tal. Então, é mais ou menos assim, a gente precisa passar por algumas etapas, e nessas etapas estão as experiências que vão nos dando a condição de ir agregando no nosso conhecimento, na nossa caminhada. Agora, como, ou o tempo, ou de que forma a gente vai passar por isso, é conforme as escolhas, a utilização do nosso livre-arbítrio. Obrigada, Ju. Bruno, questão 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Então, a resposta é bem categórica, né, nessa questão. Ele fala que não, e ele fala que, nesse caso, a referência é em relação aos espíritos puros, né? E aí os espíritos puros, a gente retomar, né, são aqueles espíritos que já ascenderam a um grau de perfeição que não é a perfeição absoluta de Deus, né? Porque nenhum espírito chegará a isso, né? Senão Deus deixaria de ser Deus. Mas é um grau tão elevado de evolução do ponto de vista tanto moral quanto intelectual, né? Esses dois pilares da evolução, que eles não estão mais sujeitos a errar, né? Não necessitam mais reencarnar, chegam a reencarnar por missão, mas não estão sujeitos a errar nessas situações. E aqui eu queria trazer um trecho breve do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos esclarece, porque ele nos dá o exemplo, né, um exemplo com o qual a gente tem um contato muito forte, um exemplo de espírito puro. Então ele coloca assim: é o primeiro capítulo dessa obra, tá? E daí até é interessante a gente pensar, a gente está falando de Emmanuel, né? Emmanuel, ele assina, ele subscreve uma das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o mentor do Chico Xavier, né? Então nós temos naquela coleção, a coleção Ave Cristo, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois, nós temos ali a personalidade de Emmanuel evoluindo através dos tempos, através da pluralidade das existências, né? Então, a gente está falando de um espírito que já ascendeu bastante na escala evolutiva, mas ele ainda não é espírito puro, né? E aí ele coloca assim: a humildade do espírito já bastante evoluído, né? Ele não afirma categoricamente, ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual. Então é aquilo que ele aprendeu lá no plano espiritual, né? Nas escolas que lá tem, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que em nosso sistema, que sistema? Sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, existe uma comunidade de Cristos, né? De espíritos puros. Então, Jesus é um desses espíritos. É o governador do orbe da Terra, como ele fala aqui, né? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nós somos uma coletividade planetária aqui. Jesus é o nosso governador, é o espírito crístico que governa a Terra. Ele é um espírito puro, que já ascendeu a esse grau, né? Nós temos uma mensagem que está lá na Revista Espírita, e que ali Kardec nos coloca que mesmo entre esses espíritos há possibilidades evolutivas. Eles não chegaram a esse último grau. Eles continuam trabalhando e aprendendo, né? Jesus já falava isso no Evangelho. Ele já dizia, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, já fica até a dica para aqueles que querem se aposentar antes do tempo, né? Que do ponto de vista espiritual, essa aposentadoria, na verdade, ela é sempre um dia a mais de trabalho. É o dia subsequente de trabalho, né? Deus não tirou a aposentadoria, Jesus também não, a gente não precisa se preocupar com isso. E aí ele coloca assim: essa comunidade de seres angélicos, né? Usando o mesmo termo da obra, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos,
Aí ele continua a respeito do tema do livro, né? Então eu trouxe aqui só para ilustrar, para a gente ter uma noção de quem que a obra aqui está falando, né? Nessa questão 128, e fazer um adendozinho para a gente não confundir com o espírito guardião, né? O espírito puro, o espírito guardião não é necessariamente o espírito puro. Muito provavelmente nenhum de nós tenhamos um espírito guardião, um espírito puro. Ele é um pouco mais evoluído, às vezes bastante mais evoluído, né, do que nós, mas não fazer essa confusão apenas. Cada um de nós tem o seu espírito protetor, né? É diferente. Aqui ele está falando dos espíritos puros. Tem, para quem quiser se aprofundar também, uma parte que ele fala especificamente aqui no livro dos espíritos puros. Obrigada, Bruno. A questão 129, um complemento para essa. Os anjos percorreram todos os graus da escala? E os espíritos responderam: percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Se a gente fizesse hipoteticamente uma regressão de um espírito puro, talvez para um outro orbe, num universo bem passado, a gente ia ver que ele teria passado pelas mesmas dificuldades que a gente passa. Hipoteticamente, a gente fazendo essa regressão, para saber que nós, sem pular, escaladinha, dia após dia, encarnação após encarnação, vamos trabalhar as nossas más tendências para um dia chegar nessa perfeição relativa que o Bruno falou. Sandro, questão 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Legal isso que essa regressão que tu fizeste, Iride, porque nós podemos ver, então, usando um exemplo que todo mundo conhece, é que Jesus também foi um de nós, e nós podemos usar o inverso dessa estrada. Nós também poderemos e seremos um Cristo, né, que é o nosso destino final lá. Então, olha que baita entusiasmo ouvir isso, né? Mas como? Trabalhando, como diz o Bruno, sem aposentadoria. Então, aqueles de nós que acham que a hora que nós desencarnar nós vamos descansar, nós vamos trabalhar mais, porque ainda daí nós vamos estar desprovidos dessa carcaça que nos aprisiona, que nos torna lentos, né? E vamos estar providos da força do pensamento, que tem a velocidade que nós quisermos, né? Nós já falamos aqui do pensamento. E em relação a essa pergunta de povos já adorarem espíritos já que consideram superiores, é porque Deus é eterno. Tudo que foi criado por ele é eterno, mas onde nós estamos não é eterno. Teve um ponto de criação, não é eterno para trás, é eterno para frente, talvez, né? E nem assim, porque a matéria vai se modificando com o tempo. Nós já vimos lá para trás no estudo da matéria que ela vai se transformando, né? Então, o que acontece? Essas divindades para esses povos, que eles julgavam já superiores, eram divindades já anteriores a eles, que já tinham passado pelo processo evolutivo, assim como Cristo é para nós. Então, Jesus apareceu aqui no ano 0, né, do nosso calendário, mas se ele foi o governador da Terra, como o Bruno falou ali atrás, que se reuniram por 2 vezes, inclusive esses espíritos puros no orbe, foi na formação do orbe quando Jesus reencarnou, né? Foram as 2 vezes que esses espíritos puros se reuniram. Então, Jesus, quando reencarnou, ele já tinha mais de 4 bilhões e meio de anos, que foi o tempo da formação da Terra, aproximadamente. Dá para entender? Então, quer dizer, Jesus já era um espírito puro porque ele já era mais antigo do que nós. Mas não que ele tenha sido criado assim. Então, essas divindades se apresentam para esses povos, né, já num nível evoluído para um povo que não era evoluído naquele grau.
Por isso que eles, na percepção deles, é como se aquele espírito já fosse puro, mas não, ele fez a mesma caminhada que esses povos estão fazendo, a mesma caminhada que nós estamos fazendo, como Jesus como modelo, né? Então, é uma questão de tempo de evolução de cada um se apresentando, né? É como o ignorante ouve a palavra de um homem um pouco mais sábio do que ele, não conhecendo que tem sabedoria maior do que aquela, acredita que aquele é o mais sábio do mundo, né? Por quê? Porque faltou referência. A mesma coisa aconteceu com esses povos aí, né? Os seus deuses eram mais evoluídos porque eram mais antigos também, né? Obrigada, Sandro. Bruno, questão 131 e a última desse capítulo. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Antes de entrar nesse ponto, né, eu queria destacar o teu comentário, Lidia, o comentário que o Sandro deu continuidade, né, da importância que é a gente entender esse aspecto do Espírito puro, a gente olhando para Jesus, que é o nosso modelo e guia. Porque nós conseguimos daí entender como ele já passou por toda essa feira de experiências, como nós estamos passando, né? Como ele concebeu o planeta, né? Como ele participa dessa história lá desde há 4 bilhões e meio de anos, como o Sandro colocou, fica um pouco mais próximo de nós compreender aquele olhar compassivo que ele tinha para com as nossas dificuldades, né? Aquele perdão que ele pregava, que naquela época, e hoje ainda para nós parece tão difícil, né? Nós temos consciência, mas muitas vezes temos dificuldade de praticar. Ele nos vendo exatamente como aquele exemplo que tu colocaste, de crianças realmente, né? De espíritos ainda no início da sua evolução e que necessitam dessa compreensão, dessa mão amiga para que sejamos auxiliados, né? Voltando então aqui à questão, né, se há demônios no sentido que se dá essa palavra, fica claro já do que a gente comentou que não existe um ser criado absolutamente mal, né? Isso não poderia nunca ser obra de um Deus soberanamente justo e bom. E aqui também cabe a gente resgatar o início do Livro dos Espíritos, que nos traz os atributos de Deus, né? Deus, ele é, primeiro que nós é unanimidade, creio eu, ao menos na civilização ocidental, o monoteísmo, né? Nós acreditamos em um Deus único. Então, sendo Deus um único Deus, só ele tem atributos absolutos. E tendo atributo de bondade absoluta, como poderia ele criar um ser destinado ao mal eterno, né? Que não progredisse, que sofreria sempre, né? Porque se todos nós estamos destinados à evolução, a, como o Sandro falou, virar os espíritos puros, sermos Cristos um dia, que não seria desse espírito que ficaria sempre na retaguarda, destinado sempre ao mal, não é? Seria uma injustiça eterna. Deus é soberanamente, absolutamente justo, é totalmente incoerente. Não é? Então, antigamente, se admitia essa dificuldade de se conceber, não é, um espírito que fosse progredindo no tempo, até pela dificuldade de se entender a pluralidade das existências, né? As encarnações múltiplas que nós temos necessidade de passar. Mas uma vez que nós paramos só para analisar as características, né, as prerrogativas de Deus, nós já conseguimos facilmente entender que é impossível que seja criado um espírito destinado absolutamente ao mal, né? Fica bem fácil de nós entendermos. Obrigada, Bruno. Meus queridos, chegamos mais ao final de mais uma roda de conversa. É uma alegria sempre muito grande poder participar. A gente estuda um pouquinho no domingo, estuda um pouquinho mais na roda de conversa, aprende muito e assim como os meninos falaram que a gente não se aposenta, a gente também não tem formatura, né? Então, não temos formatura no estudo da doutrina, então seguimos sempre estudando para essa escalada
evolutiva, ser um pouquinho mais tranquila. A doutrina traz conforto, luz e aquece o coração da gente, nos dá força, coragem para seguir. Jesus sempre nos abençoa e eu desejo a todos uma boa semana. E agora eu vou deixar os colegas em ordem para dar o seu boa noite. Pode começar, Ju. Estava aqui pensando em tudo isso que foi dito hoje, em oportunidades, em tempo, em experiências, né? Como é importante a gente refletir sobre a vida, na verdade, sobre a vida em todos os setores, né? Que diante de tudo que temos, e que possamos ser o bem em todos os momentos, que a gente aproveite essa oportunidade que a gente está tendo dessa encarnação, que a gente seja sempre muito grato a Deus por estarmos aqui, muito grato por estarmos aqui aprendendo, estudando, como tu disse, Lid, adquirindo conhecimento que nos auxilie nessa trajetória, que a gente já sabe que é longa, mas que a gente deve se apoiar uns aos outros, ser auxílio uns aos outros. Então, que aproveitemos as oportunidades, que aproveitemos o tempo, que aproveitemos todas as experiências para crescer, para evoluir e aprender sempre. Obrigada pela companhia de cada um de vocês, em seus lares, meus colegas, amigos queridos. Um abraço bem quentinho em cada um e até a próxima oportunidade. Sandro. Então, finalizando mais um trabalho, né? Feliz de novo, né? Mais feliz ainda, porque feliz a gente já é, primeiro, porque teve a oportunidade de conhecer, né? E conhecendo, vamos nos livrando do mal, né? E é o mal que nos faz mal, né? O mal é ruim para quem faz o mal, né? Então, que nós possamos nos condicionar a buscar a informação, né? E eu acho que a mensagem de hoje, ela tem dois sentidos, né? O primeiro, que o que nos reserva é sermos Cristos. Isso é o maior entusiasmo que eu acho que nós poderíamos ter, né? E o segundo, como um contraponto, é que nós temos que trabalhar muito ainda, né? Temos que conhecer muito ainda. Então, tipo assim, o teu prêmio é grande, né? Mas a escalada também. Então, que esse nosso trabalho possa nos ajudar, principalmente, né? Sempre lembrando que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso, né? Então, que nós possamos assimilar cada vez que falamos isso e que, acima de tudo, nós possamos contribuir para que haja outros despertares, né? Então, um abraço fraterno em cada um de vocês, um abraço especial a você, Bruno, né, que veio nos auxiliar nessa empreitada, e a todos aqueles que nos ouvem, e até o nosso próximo encontro. Pode ir, Bruno. Então, primeiro eu queria compartilhar com vocês que eu estou me sentindo bem mais quente. A temperatura caiu, mas eu estou me sentindo bem mais quentinho depois desse abraço que vocês me deram. E eu agradeço profundamente essa alegria do sentimento, né? Essa alegria espiritual, ela realmente não dá para a gente expressar em palavras. Então, eu queria agradecer muito. E enquanto vocês falavam, eu lembrei de Abigail. Abigail era vamos dizer assim, a noiva de Saulo de Tarso, né? Isso está lá no livro Paulo Estevão, desculpa. E quando Abigail, quando Paulo consegue um contato em espírito com Abigail, que ele entende o cristianismo, ela dá alguns conselhinhos para ele, que são os verbos, né, de Abigail. E ela fala para ele: ama, perdoa, trabalha, espera. Então nós falamos hoje do trabalho, né? Falamos bastante, mas eu queria deixar um destaque para esse espera, né? Para esse consolo que nós temos daquele que espera, daquele que tem a esperança. O Espiritismo é chamado de consolador não por outro motivo, né? Resgatem os problemas que vocês tinham, todos que estão estudando conosco, há um ano atrás.
há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20, 30, façam esse exercício e vejam, anotem num papel quantos desses problemas permanecem até hoje. Esses problemas são transitórios, eles servem como uma catapulta para a gente evoluir. Sem eles, a gente ficaria sentado no sofá esperando, eternamente, maratonando série. Isso a gente não tem problema nenhum em fazer. Mas quando a gente precisa sair do quentinho de casa e ajudar alguém, a gente pensa várias vezes. Só que tem situações que a gente tem que sair. A gente não pode ficar, a gente nem pensa. Então é nessas horas que a gente tem que lembrar do nosso amigo divino, do exemplo dele, e agradecer a oportunidade. E lembrar assim, eu não tenho mais aquele problema que para mim parecia insolúvel há 10, 20 anos atrás. E eu tenho certeza que vocês vão ver que não tem mais. E pensar, como o Sandro falou, essa transitoriedade, ela sempre migra para um degrau a mais a caminho da perfeição, e um dia nós seremos espíritos puros. E esperamos não demorar tanto nessa, não precisa 4 bilhões e meio de anos, né? Mas não temos que pensar nisso, né? Nós temos que ter essa maravilha da pedagogia espírita que nos dá essa noção de eternidade. Nós somos espíritos eternos. Se cada provação difícil que a gente tivesse, nós olhássemos por esse lado da eternidade, quantas vezes nós não daríamos aquela respirada, faríamos aquela oração antes de colocarmos os pés pelas mãos, né? Então, é claro, falar aqui é muito fácil, né? Esse texto a gente decorou há milênios. O difícil é a gente praticar. Eu não tenho mais facilidade que vocês, pelo contrário, né? Pelo contrário, tenho muitas dificuldades, mas nós não podemos perder a esperança, porque é um determinismo, depende de nós o tempo, o exercício da vontade, desse atributo perfeito, né, que Deus criou para nós. Muito obrigado, meus amigos. Um beijo caloroso no coração de vocês. Amigos queridos, quem ficou curioso, interessado, todos os domingos, às 8 horas, a gente tem o nosso grupo de estudo e a gente conversa no domingo o que a gente fala aqui na quinta-feira. Fica o convite para vocês. Uma boa semana e até quinta que vem. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz.
gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo.